Olá, meu povo! Aqui é Elaine de novo. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Obrigada aí pela credibilidade, pelo carinho com o nosso canal, beleza? Então, hoje nós vamos falar de algo que a mim incomoda sobremaneira. E quando tem algo que nos incomoda, eu acredito que a gente deve olhar, né, analisar. Assim a gente amadurece e necessariamente cresce um bocadinho. Então vamos lá. Sempre, não sempre, mas de um tempo pra cá, porque eu era muito caladinha, mas de um tempo pra cá, eu tô ouvindo assim de várias fontes que eu falo muito, que eu converso demais. Eu e minha boca grande. E eu comecei a analisar, peraí, não é bem assim, não falo tanto assim. Mas, né, com a pessoa analisada, a gente dá uma olhada para isso e vamos ver de onde vem e porquê dessa fala de várias pessoas. E aí eu comecei a analisar o seguinte: a gente sempre gosta de estar estudando um pouco mais ali sobre aprendizagem, sobre a neuroplasticidade, a neurociência, né? De que forma é que o ser humano aprende. Isso foi minha vida inteira, a gente estudou sobre isso, né? Desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. Então, eu comecei a pensar, vamos lá, nós temos, né, pelo menos catalogados aí os 5 sentidos. Diz que a gente tem um sexto, mas enfim. Dentre os sentidos, aquele que é assim, por excelência, o que capta o maior número de informações, que promovem realmente a aprendizagem assim, quase que imediata, qual é? É a visão. Segundo os estudos, cerca de 80, até mais, né? 80 e poucos % de toda nossa informação chega até o nosso cérebro pela visão, né? Pelo sentido da visão. Lembrando que a visão não é a visão que enxerga, né? Ela só manda informação. Quem enxerga, né? Quem codifica é o cérebro. Mas a minha pergunta é: quando não se tem a visão, ou quando essa é reduzida, que é o meu caso, por exemplo, como é que fica? Como é que fica essa informação? Como ela chega? Né? Mas aí vem a sabedoria, né, do nosso sistema todo aí, que então nós não temos um sentido só, nós temos outros sentidos. Então a informação chega via auditiva, via tátil, via olfato, gustação, os outros sentidos que nós temos. Então será que é por isso que a Elaine fala muito? Que as pessoas com deficiência visual falam muito? Não, né? Num primeiro plano parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas deixa eu te falar, como a visão antecipa para a gente as coisas, a visão nos dá um panorama geral dos locais, das pessoas, das referências das pessoas. Então, quando a gente não tem esse sentido, a gente fica mais estimulada nos outros sentidos. Por isso que a gente fala muito, questiona muito, pergunta muito. Sabe para quê? Para que a gente crie a imagem visual, a imagem interna de como é que é aquele local, de como é aquela pessoa. Por isso que a gente pergunta aqui, bem mineiramente, né? Aqui, de onde você vem? Você é de onde? O que você faz? Para que a gente escute muito a pessoa, né? A gente questiona para a gente indagar e ter conhecimento sobre aquela pessoa, né? A gente precisa do audiodescrição dos lugares. Por quê? Porque eu vou introjetar, eu vou fazer o que a visão faz para aqueles que têm ela com plenitude. Faz uma imagem, cria aquela identificação. E por isso, então, seria a necessidade de a gente estar perguntando e falando e se fazendo ouvir também. Por quê? Porque a pessoa com deficiência visual, ela usa o quê? Muitas vezes o tato. Mas a gente pode ir lá ficar pegando em todo mundo? Claro que não, né? Sentindo cheiro? Nem sempre. Mas com a fala, a gente aproxima, a gente chega até o outro, a gente
consegue fazer esse vínculo, esse toque até o outro. Então é por isso. E da mesma sorte, as outras deficiências. Eu falei de deficiência visual porque é o meu métier, é o meu ambiente, é o que eu realmente vivo na pele. Mas isso também cabe às outras deficiências, por exemplo, a auditiva, né? Aí já é o contrário, ela não está escutando. Então, a maior riqueza de estímulos visuais é interessante que se dê para essa pessoa com deficiência auditiva exatamente pelo mesmo motivo, para que ela crie uma imagem, porque ela tem aquilo introjetado. E assim, é assim que a gente que tem alguma limitação aprende. Mas não somos só nós que temos alguma dificuldade. Todo ser humano aprende assim, com as informações que vão chegando até ele, né? E pode ser de qual forma for, se for visual ok, se for auditivo ok, se for tátil ok, tá certo? Então é isso, eu quis hoje trazer essa informação, porque às vezes a gente fala com certo jeito pejorativo, ou uma fala assim meio, né, sem dar um pouco de crédito, é porque a gente não para, a gente não tem o hábito de parar e analisar. Opa, peraí, por que será? E essa análise eu fiz e eu quis aqui dividir com vocês, que pode ser aí que muitos convivam ou sejam, né, pessoas com deficiência e possam comungar o mesmo sentimento aqui que eu tenho. Tá bom? Então é isso, gente, um forte abraço. Vamos olhar para as pessoas como eu sempre falo, né? Sem preconceito, analisando, colocando um pouquinho no lugar do outro, porque ninguém é especialista no outro, né? A gente é especialista um pouquinho na gente mesmo. E aquele velho ditado, né? Vamos calçar o sapato do outro para sentir um pouquinho, né, o que ele está vivendo. E como não dá para fazer isso, né, calçar sempre o sapato das pessoas, mas a gente faz uma analogia e tenta ter um pouco de empatia e aí as relações ficam mais leves. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem bem. Beijinho.